Glória a Deus, glórias a Cristo, aquele que ressuscitou. Bendito seja seu nome. Sou seu irmão, seu amigo, pastor Van. E eu quero entrar nesse assunto aqui, antes de dar continuidade, porque, irmão, a gente ouve tanta besteira de tantos os doutores de anéis, fazedores de livros. Você ouve cada coisa de não acreditar. Aqui dentro desse texto aqui, ó, valendo aí para memorizar. Então, e depois eu vou só passar isso aqui, e depois eu quero dar continuidade, falar de Efésios, que eu deixei no vídeo passado, né? Diz que a escatologia do futuro faz vergonha. E eu vou provar para você que é vergonhosa a escatologia do futuro. Mas voltando para cá, falando sobre a grande tribulação, Mateus capítulo 24, versículo 21, Mateus, quando escreve isso aqui, certo? Ele está escrevendo aquilo que Jesus estava falando, ditando, doutrinando, preparando o povo para a grande, preparando os judeus e os discípulos para isso aqui, ó, para a grande tribulação que ocorreu no ano 70. E o maior sinal foi a queda do templo e o incêndio sobre a cidade de Jerusalém. Se você ler Apocalipse capítulo 18, você vai ver o incêndio de Jerusalém, o que ocorreu no ano 70. Por isso que o Apocalipse foi escrito antes, né, da queda do templo de Jerusalém. Então, preste atenção aqui, olha o que é que o texto diz. Porque haverá então grande tribulação, aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, vírgula, nem jamais haverá. Não precisa, como eu digo, não precisa você fazer 4, 5, 6, 10 anos dentro de um seminário, de uma faculdade de teologia para entender isso aqui, não. Precisa não. Eu só vim entender, eu fiz faculdade teológica, mas eu só vim entender o que é graça recentemente. Agora eu estou aprendendo, eu estou crescendo, estou me alegrando muito com o conhecimento da graça. Glória a Deus por isso. Bom, os doutores da lei, eles dizem que esta grande tribulação, que houve uma tribulação, né? Que foi a tribulação que eles dizem lá em Jerusalém no ano 70, mas a maior virá. Eu pergunto a você, meu irmão, seja honesto, se você é pré-tribulacionista, como eles dizem, pós-tribulacionista, mid-tribulacionista, pré-milenista, pós-milenista, o que você for, seja lá o que você crê. O texto diz isso, que haverá outras tribulações maiores. O texto diz. Deixa eu perguntar o texto. Eu gosto de perguntar o texto. Haverá outras tribulações? O texto disse que não. Texto, essa tribulação foi pequena e haverá outra maior? O texto disse também que não. Eu prefiro ficar com o texto e não com a falácia dos doutores de anéis, fazedores de livros, os barbudos, do buchudo desse tamanho, de tanto roubar as ovelhinhas, de tanto pedir dízimo. Bom, preste atenção aqui. Grande tribulação. Vamos logo resolver essa parada aqui. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve. Nunca houve. Por quê? Mas houve tribulação no princípio, em Gênesis capítulo 6, quando Deus destruiu o mundo com água. Quem disse foi Jesus, no ano 30. Nunca houve.
Se você quer acreditar nos doutores de anéis, fazedores de livro, creia. Eu também crio assim, agora não. Eu acredito em Cristo, o que ele disse. Nunca houve, desde o princípio do mundo. Mas está para estourar aí uma guerra, né, entre a Rússia, Brasil, Paraguai, Uruguai, Estados Unidos, China, Alemanha, França, Inglaterra. Todos os continentes vão entrar nesta guerra e ali sim vai ser a grande tribulação. Texto, o Senhor diz isso? Ele disse que não. Por quê? Nunca houve, e até agora, ou nem jamais haverá. É bom frisar isso. É bom você firmar a sua fé, o seu conhecimento, no que diz o texto. Os doutores de anéis também erram e erram feio. Por isso que eu digo isso aqui, ó. A escatologia do futuro é vergonhosa. Preste atenção aqui. Aqui essa palavra aqui, ó. Grande tribulação. Ou seja, na língua grega está escrito assim, telipsis, megale. Aqui, ó. Megale, telipsis, grande, megale. Significa isso, irmão Van. Mateus usou um adjetivo megas para grande, no sentido mais amplo em força, intensidade e efeito. Esta grande tribulação, ela seria intensa em força e efeito. O efeito dela seria desastroso para uma cidade, para um povo. Megale, grande, né? Ou megas. Agora, grande tribulação. Um substantivo feminino, Mateus usa para telipsis. Telipsis, tribulação. E essa palavrinha aqui, tribulação, telipsis, significa opressão, aflição, circunstâncias angustiantes, calamidades, aqui ó, calamidades, sofrimentos, aquilo que causa dor, grande sofrimento, grande angústia, certo? Grande aflição. Então, aquilo que causa dor. Tudo isto aqui, esta aflição, calamidade, sofrimento, circunstâncias que causam dor, certo? Opressão, aflição, seria o quê? De uma proporção grande. Não no mundo, não. No mundo não. Para Jerusalém. Para Israel. Se isto aqui, meu irmão, aconteceu lá, que os teólogos dizem que aconteceu, deixa eu tomar uma aguinha. Super vovô. Aqui, ó. Meus 2 netinhos abençoados me deram de presente 3 anos. Pense nos meninos abençoados. Para a glória de Deus. Então, se os doutores teólogos, doutores da lei, fazedores de livros, dedos de anéis, se eles mesmos dizem que houve, eles concordam, houve uma tribulação. Mas Jesus disse, não é uma tribulação não, é uma megale, telipsis, grande tribulação, foi em 70 para Israel, os judeus. Calma, vamos lá. Então, Mateus 24, versículo 9. Já estamos em Mateus 24.
Epa, 24, versículo 9, que diz: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Serão condenados à morte no dia da grande tribulação. Quem seriam condenados à morte? As igrejas de hoje, as testemunhas de Jeová. Não, os adventistas do sétimo dia, que são os profetas, né? Os adivinhos, né, dos últimos dias. Não, os pastores evangélicos seriam condenados à morte. Ou não? Então, eles os entregarão, os judeus, os apóstolos de Cristo Jesus, para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês, apóstolos, discípulos, serão odiados por todas as nações por minha causa. Agora, versículo de número 22, que diz: se aqueles dias da grande tribulação não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, dos judeus, dos eleitos, dos israelitas, dos judeus eleitos, aqui está falando da raça judaica, dos eleitos, não da igreja, mas dos judeus eleitos, aqueles dias serão abreviados. Aqueles dias da grande, né, tribulação, ou seja, da telipsis megale, grande tribulação. Atos 11, 19. Olha só. Atos, capítulo 11, versículo 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Os que foram dispersos por causa da perseguição. Veja que a perseguição já estava aqui em ação. Os próprios judeus perseguindo os judeus convertidos a Cristo Jesus. Veja, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, já o início da grande tribulação. Apocalipse 1, 9. Eles, os doutores da lei, estão esperando os dias de hoje. A minha Bíblia diz que já houve no ano 70. O meu Jesus, o Jesus que morreu e ressuscitou, o Jesus ressuscitado, o Jesus de Nazaré, disse para os judeus e seus discípulos que essa tribulação seria em 70. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento e no reino. Sofrimento. Deixa eu botar aqui para você ver a tradução. Aqui está telipsis, no grego. Sofrimento, ele diz aqui. Corrigida fiel, vosso companheiro na aflição. Melhorou um pouco, né? Companheiro na aflição, na grande tribulação. Aqui, King James, ele diz, e companheiro no sofrimento e no reino. Deixa eu ver o outro aqui, outra tradução. Transformadora, diz, companheiro de vocês no sofrimento e no reino, ok? Então, versão internacional, companheiro de vocês no sofrimento, né? Na tribulação, na aflição. Você viu em algumas traduções. Agora, ainda no capítulo 2, versículo 9 do Apocalipse, 2, versículo de número 9, que diz: conheço as suas aflições e a sua pobreza, né? Então conheço as suas aflições, as suas tribulações, os seus sofrimentos. Deixa eu ver aqui. Só para a gente...
tribulação. Pronto. Conheço as tuas obras e tribulação. Veja que a igreja, aqui e ali, já no início de 70, Apocalipse 69, início de 70, já estava passando pela perseguição, já se aproximando, se apresentando a grande tribulação. Capítulo, agora, versículo 22, que diz: Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Olha só. Então Jesus já dizendo para esta igreja que poderia colocar ela, certo, sobre uma grande tribulação que estava estourando no ano 70, certo? E isto aconteceu e ocorreu exatamente como João escreve aí. Agora, olha só, a grande tribulação em 70 que houve, em 70, a grande tribulação, nunca mais vai haver outra dessa. Capítulo 7, porque foi para os judeus, para Israel. Capítulo 7, versículo 14. E eu disse-lhes, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de onde? Grande tribulação. Tribulação só existiu uma. Não existiram 2, 3, 4, 5 tribulações no tempo dos apóstolos. Só foi uma que Jesus falou. Uma que houve, nunca houve e nunca haverá. Certo? Nunca houve uma tribulação como aquela e nunca haverá uma tribulação como aquela. Então, olha só. Tribulação que vieram da grande. Esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Agora, preste atenção. Onde ocorreu a grande tribulação? Onde ocorreu isso aqui? Ó? Será que é para os dias de hoje? Né? Será que é para os dias de hoje? Mateus 24, 21. Aqui, ó. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá. Será que essa tribulação é para os dias de hoje, como diz os futuristas? Não, irmão. Estamos esperando, já estamos passando, não sabe nem onde está. Estamos passando no princípio de dores. Estamos prestes a entrar na grande. Todo e qualquer tremor de terra, grande tribulação. Toda e qualquer pandemia, epidemia, Jesus está voltando. Toda e qualquer bala, pá, uma bala perdida. Eita, Jesus está voltando. Todo e qualquer... O que acontece no mundo, né? Da galinha doida, do cachorro latindo, Jesus está voltando. Grande tribulação, princípio de dores. Nunca houve, desde o princípio do mundo, e até agora, e nem haverá. Quem disse? Jesus. Por quê? Aconteceu com os judeus. Essa tribulação era para os judeus. Então, onde ocorreu essa grande tribulação? Onde ocorreu? Em Jerusalém. Aqui, ó, Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 9, João, as 7 igrejas da Ásia Menor, está aqui, ó. Eu, João, que também sou irmão e companheiro na aflição, na tribulação e no reino. João escreveu essa carta às 7 igrejas da Ásia Menor, não para nós, não, para eles, para o tempo deles lá, para a geração deles, certo? Capítulo 7 do Apocalipse. Olha para quem foi a grande tribulação. Versículo 13 e 14. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? De onde vieram? Olha o que é que João responde. 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram de onde? Vieram de onde? Da grande tribulação. Muito bem. Agora, Lucas capítulo 21. Olha o que é que diz Lucas capítulo 21. Olha para quem foi a grande... Olha
para quem foi dirigida a ira de Deus, a grande tribulação. Lucas capítulo 21, versículo 20. Versículo de número 20, que diz: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. A grande tribulação. Aqui está a grande tribulação. Para quem? Jerusalém, Israel, judeus. Aí o 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela e estiverem no meio dela saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança, grande tribulação, são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. 23. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias da grande tribulação, 67, de 66 a 72, porque haverá grande aperto na terra, grande sofrimento na terra de Jerusalém, e ira sobre este povo Israel. E o 24 diz: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada, deserta, ficará deserta. Aguardando aí, para quem foi a grande tribulação e o dia e o ano que ocorreu a grande tribulação. Então, Lucas 21, 20. Vamos ver aqui Lucas 21, versículo 20, que diz: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, olha só, a grande tribulação aqui, sabei então que é chegada a sua desolação. Desolação. Para quem? Jerusalém. Tem nada a ver com o mundo, meu irmão. Tem nada a ver com os dias de hoje. Pior ainda com os dias de hoje. Se você está esperando porque na escolinha dominical você aprendeu que vai estourar a grande tribulação, você pare com isso. Pergunta ao seu pastor, manda ele estudar mais um pouquinho, que ele vai entender esse contexto de Lucas capítulo 21. Ele vai acabar entendendo Apocalipse e vai acabar ele se convertendo para o Evangelho da Graça e deixando toda essa besteróide aí de futuro, da escatologia do futuro, né? Desses enganos, dessas mentiras, dessas meninices. Isso é só para ganhar dinheiro, só vender livros e nada mais. Quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, que está aqui, ó, saber então que é chegada a sua desolação. Aqui, ó, devastação ou desolação aqui. Lucas usa um substantivo feminino, eremossis, para ser destruído, com a implicação de ficar deserto ou despovoado. Aqui uma destruição total. Ficou deserto Jerusalém. Foi destruído por completo, ou foi devastada Jerusalém na grande tribulação que houve em 70. Mateus 24, 15. Mateus 24, versículo 15, que diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação sobre Jerusalém, de que falou o profeta Daniel, estava profetizado no livro de Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Aqui, ó, está no lugar santo. O exército de Roma estava no lugar santo. Para quê? Para devastar Jerusalém na grande, aquilo que Jesus chamou a grande tribulação. Apocalipse 18, olha que interessante o livro do Apocalipse. Apocalipse 18, do versículo, você vai ler do versículo 8, olha só. Portanto, num dia virão as suas pragas,
a morte, Jerusalém. Isso aqui está falando, este contexto aqui, esse capítulo 18, está falando todinho da queda de Jerusalém, da morte dos judeus, da perseguição aos judeus, da entrada de Roma, o exército que assolou, devastou, destruiu a cidade e o templo. Leia que você vai entender. Leia capítulo 18 e leia Lucas 21. Não tem mistério nenhum não tem nada para não sobrou nada para o futuro. O futuro somos nós. Cristo em nós é a glória eterna. Não tem nada a escatologia é preterista. Toda a escatologia é consumada, toda ela, sobrou nada para os dias de hoje. Portanto, num dia virão as suas pragas, morte, pranto, fome, e será queimada Jerusalém no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. A ira de Deus sobre Jerusalém. Aí você vai ler do versículo 8 até o versículo 19. E lançarão pó sobre as suas cabeças, e clamarão, chorando e lamentando. Lembra a lamentação? E dizendo, ai, ai, daquela grande cidade, Jerusalém, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Quem é que foi assolada? Jerusalém. A grande tribulação que ocorreu no ano 70. Agora versículo 22, ainda do capítulo 18. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos e de flautistas e de trombeteiros e de nenhum artifício de arte alguma se achará mais em ti. O ruído de mó em ti não se ouvirá mais. Jerusalém morreu, acabou. E o versículo de número 24, né? Versículo de número 24 diz: e nela se achou, presta atenção aqui, olha porque a grande tribulação foi para Jerusalém no ano 70. E nela, em Jerusalém, se achou o sangue dos profetas. Ou então o sangue dos evangélicos, ou o sangue dos religiosos dos dias de hoje, né? Não, o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos, lembra, na terra de Jerusalém. Está aqui, meu irmão. Não tem para onde correr. A escatologia, repito, é consumada. Isto aqui aconteceu literalmente no ano 70. Agora, veja como isto aqui, ó, o sangue dos profetas, dos santos que foram mortos na terra, o sangue dos profetas e dos mortos. Aí você vai lá para Lucas, olha como você vai entender. Lucas, capítulo 21, Lucas, capítulo 21, versículo 20, que diz, Lucas 21, 20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, saberão então que é chegada a sua desolação. Quando vir quem? Jerusalém. A grande tribulação. Ok? Então tá aqui. Se você quiser ainda voltar de novo para Apocalipse, capítulo 18 e o versículo 19, você entende que todo o Apocalipse é Lucas. E lançarão pó sobre as suas cabeças e clamarão, chorando e lamentando e dizendo, ai, ai, daquela grande cidade, Jerusalém, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Ok? Então, e agora você vem para aqui para Mateus e você não terá dúvida nenhuma. Mateus 24, 21.
Quando você lê da sua escolinha dominical que o seu professor ou o seu doutor de anel, ou no livrinho de escolinha dominical que você lê isso aqui, ó, porque haverá grande tribulação. Haverá, irmão, ele está no ano 30. Haverá para o futuro de 70. Não é haverá para nós 2000 anos, não. Porque haverá em Jerusalém grande tribulação. Você já sabe, né? Como nunca houve. Agora, desde o princípio do mundo, até agora, até hoje, mais em 70, quando ocorrer, quando houver, quando for derramada a ira de Deus em 70, nunca há de haver, né? Você bota aqui nessa tradução aqui que você entende. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui nessa tradução. Para você ficar bem aqui. Pronto. Pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião, desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. Nunca mais. Mas os teólogos dos dias de hoje, os fazedores, aqueles que têm os dedos cheios de anéis, eles dizem que vai haver outra. Ou seja, Jesus disse, não vai haver. Ele disse, vai haver sim. Deixa eu colocar aí aqui outra tradução, para melhorar mais ainda. Internacional. Aqui. Porque haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então, a escatologia do futuro diz que vai haver outra tribulação, outra maior, outra gigantesca. Jesus disse, não vai haver. Ele disse, não, mas ali foi só um princípio, só um moidinho, porque um moído maior vai vir nesses dias. Jesus disse, não tem moidinho, nem moído maior, nem moído mais maior ainda. O que era para ser mais maior, já aconteceu, que foi em 70. Está entendendo, meu irmão? Como eles enganam, como eles são expert, professores no engano, como não bate a escatologia do futuro, não dá para você aceitar, não dá. Então, já houve em 70, Apocalipse capítulo 18, leia Apocalipse capítulo 18 e Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 e Apocalipse 18, que você vai dizer, rapaz, eu fui enganado igual a lagartixa. A grande tribulação vai acontecer. Aí os crentes lagartixas, como eu que era, é iminente a volta de Jesus. Jesus está voltando. Aleluia. Aí quando agora você vê que toda a escatologia foi consumada, a grande tribulação já ocorreu no ano 70, Jesus vindo sobre as nuvens, juízo, todo olho vai ver. Os soldados que perfuraram Jesus, viram Jesus, que se eu disser que Jesus está voltando, os soldados têm que estar vivos, mas já morreram há 2000 anos, como é que vão ver morto? Está entendendo, meu irmão? Amém? Deus te abençoe grandemente. Fica na paz de Cristo. E no próximo estudo eu vou falar para você sobre Filipenses capítulo 1, versículo 10. Amém? A gente vai esmiuçar algumas coisinhas daquele texto e você vai ver que Jesus já veio. A escatologia é consumada. Essa tribulação aqui, essa grande tribulação, já aconteceu no ano 70. E Jesus disse aos doutores evangélicos, aos doutores adventistas, aos doutores da testemunha de Jeová, quem disse foi Jesus no ano 30, profetizando para o ano 70, na queda de Jerusalém e o incêndio que houve, a catástrofe sobre Jerusalém. Ele disse, porque haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. Está falando, profetizando para 70. Nunca houve até agora e nem jamais haverá. E se vocês, doutores da lei, estão dizendo que ainda haverá a grande tribulação, vocês, doutores da lei, estão chamando Jesus de mentiroso. Está aqui, ó. Deus te abençoe. Se inscreva no canal.